Fala galera, aqui é o Garone, eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Amigos, dia de decisão em São Januário, hein? Ou final, como disse o Neymar, né? Após o jogo ali do Santos pela Copa Sul-Americana, saiu de campo falando com o torcedor que domingo era a final. Bom, domingo é hoje, né? Vasco e Santos se enfrentam às 4 horas da tarde em São Januário, num jogo decisivo, fundamental pro Vasco, claro, também pro Santos. Os dois times muito próximos, aliás, empatados, né, no Campeonato Brasileiro, os dois com 22 pontos. Santos, nesse momento, 17º colocado, Vasco, 18º, separados apenas pelo saldo de gols. Ou seja, uma vitória hoje do Vasco faz com que o Vasco ultrapasse pelo menos o Santos. Ainda dá para ultrapassar Internacional, Mirassol e Grêmio, dependendo dos resultados da rodada. O Vasco que ainda não venceu sob comando do Pedro Emanuel no Campeonato Brasileiro, empatou com o Bahia, perdeu para o Vitória, empatou com o Mirassol dentro de São Januário, então precisa dessa virada de chave no Campeonato Brasileiro. Já resolveu a vida na Sul-Americana, avançou de fase, empatou o primeiro jogo com o Olímpia, avançou de fase também na Copa do Brasil, já sob comando do Pedro Emanuel, mas no Brasileiro precisa dar uma resposta. E no jogo de hoje pode ter alguns reforços importantes. Reforços, literalmente, de jogadores que podem estrear. Colídio está disponível, Sousa está disponível. Colídio, inclusive, pode ser titular, já que o Brenner sofreu uma lesão. David não tem agradado, Spinelli não tem agradado. Colídio, que a gente já analisou aqui no canal, é mais um cara de beirada, normalmente jogando um pouco mais pelo lado esquerdo, ou um segundo atacante, mas pode fazer essa função também de 9, até pela característica de jogo do Pedro Emanuel, né? O Vasco tem sido um time de pressão mais alta, de um time que tenta ganhar essa bola já no campo ofensivo, e o Colídio tem essa característica. Está acostumado a marcar pressão, saída de bola, exatamente por ser um cara de beirada. Jogando como 9, ele pode exercer também essa função. Então pode ser que tenhamos o Colídio já estreando como titular no Vasco hoje. O Sousa possivelmente vai começar no banco. O Vasco deve ter o retorno do Jair, o retorno do Tietê, jogadores que contra o Olímpia foram poupados. Então aquela trinca de meio de campo, Jair, Tietê e Thiago Mendes, deve retornar ao time titular, assim como o PH, que foi poupado no último jogo. E pode ter o retorno também, ou os retornos, de Cuesta e Andrés Gomes. Os dois jogadores estiveram fora das últimas partidas. Saldívia foi titular no último jogo, o Adson foi titular também jogando pela beirada, mas tanto Cuesta quanto Gomes devem ser relacionados e podem iniciar o jogo, ou seja, um Vasco totalmente diferente do que a gente viu em relação às peças que tinham disponíveis no último jogo contra o Olímpia e no último jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro, num momento decisivo. Como eu falei aqui, enfrenta um Santos que é um adversário direto e que nos últimos anos tem crescido muito a rivalidade entre os dois. Teve aquele lance do Soteldo subindo em cima da bola, acho que foi em 2023, se eu não estou enganado, com Vasco e Santos lutando contra o rebaixamento, e naquele momento o Santos venceu o Vasco e parecia que ia decolar, e foi o inverso. O Vasco conseguiu reverter, ficou na Série A, e quem foi rebaixado foi o Santos. Tem a goleada de 6-0 aplicada pelo Vasco no ano passado. Esse ano o Santos venceu dentro da Vila Belmiro, teve provocação do Neymar, bate-boca ali com o Thiago Mendes, enfim, é um clima que eu não me lembro, assim, na minha história, até como torcedor antes, de um clima tão bélico, uma rivalidade tão acirrada entre Vasco e Santos. Nos últimos anos não vinha sendo assim e cresceu nessas últimas temporadas. Vasco perdeu o jogo na Vila Belmiro, perdeu no primeiro turno e tem que fazer o dever de casa dessa vez, para retomar essa caminhada no Brasileiro, afastar de uma vez, ainda que não de maneira definitiva, a zona de rebaixamento, mas ultrapassar o Santos, quem sabe ultrapassar o Inter, talvez até terminar a rodada fora da zona de rebaixamento para começar a sonhar em se distanciar um pouquinho dela, se aproximar pelo menos do meio de tabela para ter um fim de ano um pouco mais tranquilo, né? Nessa reta final, nessa arrancada, nesses últimos jogos já de segundo turno, tentar respirar mais acima, não ficar olhando o tempo todo para o retrovisor preocupado com a zona de rebaixamento, mas primeiro tem que sair dela. E o jogo de hoje é fundamental para isso. Até para retomar a confiança do torcedor que mais uma vez vai lotar São Januário. Tem palpite para hoje? Deixa aqui nos comentários e após o apito final, 10, 15 minutinhos depois, estaremos aqui também ao vivo com o pós-jogo de Vasco e Santos. Então se inscreve no canal, deixa o like para não perder nada, deixe seu palpite aqui embaixo também. Saudações, até a próxima.